A missão Chandrayaan-3 foi concebida como um marco definitivo na trajetória da Índia rumo à consolidação de sua presença no espaço. Diferentemente de outras iniciativas anteriores, que visavam ampliar o conhecimento científico por meio de experimentações técnicas pontuais, este projeto assumiu uma dimensão simbólica, geopolítica e epistemológica. A escolha do Polo Sul da Lua como ponto de aterrissagem não foi motivada apenas pela possibilidade de exploração de recursos como gelo e minerais raros, mas por um interesse estratégico de alcançar uma região inexplorada, cujas condições extremas de sombra e frio tornavam a operação de pouso especialmente desafiadora. Em termos técnicos, o pouso foi um sucesso inquestionável. O módulo Vikram aterrissou com precisão milimétrica e o veículo robótico Pragyan começou a explorar a superfície. No entanto, a sequência de eventos que se seguiu ao início da coleta de dados colocou em xeque os fundamentos da ciência dos materiais, da física clássica e da cosmologia contemporânea. O primeiro ponto crítico surgiu com a detecção de um composto cuja estrutura e propriedades não se alinhavam com nenhum dos materiais já conhecidos. Este composto não refletia luz da maneira esperada. Tampouco se comportava de forma coerente com as reações típicas de elementos já catalogados em bancos de dados científicos. O comportamento do material indicava que ele era capaz de absorver e distorcer a radiação eletromagnética, o que levou a uma descrição inicial de que se tratava de uma espécie de esponja energética. Esse tipo de reação não é compatível com qualquer substância natural conhecida pela ciência atual, nem com qualquer processo geológico possível no contexto lunar. A identificação deste material abriu espaço para duas hipóteses mutuamente excludentes e igualmente perturbadoras. A primeira hipótese é de que se trata de um fenômeno natural que não havia sido detectado antes, o que implicaria a existência de processos físicos completamente desconhecidos e exigiria uma revisão integral dos modelos que orientam a física de materiais. A segunda hipótese, ainda mais inquietante, é a de que o composto foi colocado ali por algum tipo de inteligência não identificada, o que levanta questões sobre a existência de tecnologias não humanas na história do Sistema Solar. Ambas as hipóteses apresentam consequências radicais para a ciência e para a compreensão do papel da humanidade no universo. Pouco tempo após a detecção inicial do material, a equipe de cientistas e engenheiros ativou o sistema de radar de penetração do solo, com o objetivo de investigar a estrutura interna da crosta lunar naquela região. Os dados revelaram algo ainda mais surpreendente: uma cavidade subterrânea de grandes proporções, cujas formas não eram aleatórias ou irregulares, mas organizadas segundo padrões geométricos altamente precisos. As imagens mostravam linhas retas, ângulos regulares e estruturas simétricas, o que contraria a configuração esperada de formações geológicas naturais. Ao revisar os diagramas, os especialistas afirmaram que o que se via ali se assemelhava a plantas arquitetônicas e não a cavernas originadas por processos geológicos espontâneos. A existência de uma estrutura subterrânea com tais características indicava, com elevado grau de probabilidade, a presença de uma construção artificial. O uso do termo artificial aqui não significa necessariamente uma intervenção humana, mas a atuação de uma inteligência capaz de planejar e executar uma estrutura segundo princípios de design e funcionalidade. A proporção da cavidade também era relevante. Os dados indicavam uma dimensão suficiente para abrigar uma pequena cidade subterrânea. Mais desconcertante ainda foi a detecção de variações térmicas no interior da estrutura. Estas variações não seguiam o padrão de exposição solar ou resfriamento natural e pareciam responder a estímulos internos, como se um sistema ainda estivesse operando dentro daquela formação. Neste ponto, a investigação científica começou a se cruzar com o campo da segurança internacional. A possibilidade de que uma estrutura de origem desconhecida estivesse ativa no subsolo da Lua levou a uma série de medidas de contenção. Imagens de satélite originalmente destinadas a fins civis foram redirecionadas
para monitorar a área de pouso. Satélites militares de países como os Estados Unidos e a China também foram utilizados para registrar dados em alta resolução e tentar entender a natureza da estrutura. De acordo com vazamentos, algumas dessas imagens revelaram distorções eletromagnéticas de origem indeterminada, observadas justamente nas horas que antecederam a interrupção total do sinal enviado pelo veículo robótico Pragyan. O comportamento do veículo robótico nos dias seguintes ao início da exploração levantou novas suspeitas. Inicialmente, os engenheiros observaram uma resposta lenta aos comandos. Em seguida, os dados começaram a chegar corrompidos. Por fim, os movimentos da máquina tornaram-se erráticos, até cessarem completamente. A explicação oficial atribuía os problemas a falhas técnicas causadas por estresse mecânico. No entanto, relatórios internos indicavam que os defeitos coincidiram exatamente com o momento em que o veículo cruzou o ponto de maior densidade da anomalia detectada. Hipóteses foram levantadas sobre a possibilidade de interferência eletromagnética gerada pelo próprio material desconhecido ou por algum mecanismo presente na estrutura subterrânea. A interrupção das comunicações com o veículo robótico não foi tratada como uma falha isolada. O evento foi interpretado como um ponto de inflexão. A partir desse momento, reuniões de emergência entre agências espaciais e setores estratégicos dos principais países começaram a ser realizadas. A Índia, responsável direta pela missão, passou a restringir a divulgação de dados, ao mesmo tempo em que buscava cooperação com outras potências tecnológicas. Países como a China e os Estados Unidos passaram a exigir acesso aos dados brutos da missão, justificando a solicitação com o argumento de que a anomalia poderia ter impactos sobre o equilíbrio eletromagnético da Terra. Em paralelo às investigações oficiais, um grupo independente de pesquisadores, formado por arqueólogos, astrônomos e especialistas em cosmologia, decidiu comparar os padrões geométricos detectados na Lua com representações simbólicas de antigas tradições da Índia. O resultado foi inesperado. As estruturas identificadas na cavidade subterrânea apresentavam semelhança com padrões descritos em textos védicos, especialmente com as mandalas, figuras geométricas utilizadas como representações simbólicas do cosmos. Esta coincidência despertou especulações sobre uma possível conexão entre o conhecimento ancestral da Terra e estruturas presentes fora do planeta. O especialista Harsh Verma, estudioso da cosmologia sânscrita, sugeriu que a geometria observada sob a superfície lunar corresponde exatamente às proporções de um portão descrito no Rig Veda, uma das escrituras mais antigas da humanidade. É importante enfatizar que a ciência institucional não reconhece de forma alguma a validade empírica dessas associações. Do ponto de vista metodológico, as coincidências entre padrões simbólicos e estruturas físicas não são suficientes para comprovar uma relação de causalidade. No entanto, o simples fato de que essas comparações estejam sendo feitas e levadas a sério por parte da comunidade acadêmica revela uma mudança de postura. O paradigma tradicional, que separa rigidamente o conhecimento antigo do conhecimento científico moderno, começa a ser desafiado. A hipótese de que civilizações anteriores à nossa possuíam um saber cosmológico sofisticado que se perdeu ao longo do tempo ganha força diante da possibilidade de que tais conhecimentos estejam associados a estruturas concretas, agora detectadas na Lua. Outra informação que emergiu de vazamentos é a existência de propriedades ópticas extremamente raras no material coletado. Segundo documentos obtidos por fontes anônimas, o composto analisado possuía comportamento fotônico negativo, o que significa que ele absorve não apenas luz nos espectros visíveis e infravermelhos, mas também tem a capacidade de curvar ou mesmo anular campos eletromagnéticos em seu entorno. Um dos engenheiros envolvidos descreveu o material como uma espécie de matéria escura óptica. Tal propriedade o tornaria funcionalmente invisível a qualquer tipo de sensor baseado em luz.
o que equivale à existência de uma capa de invisibilidade em escala cósmica. Essa descoberta não apenas desafia os modelos atuais da física, mas os torna obsoletos em muitos aspectos. Com isso, a missão deixa de ser um projeto científico convencional e passa a ser tratada como um incidente de segurança planetária. As agências espaciais internacionais adotaram medidas de contenção similares às que seriam usadas em caso de acidente nuclear. Isso inclui a restrição ao acesso de dados, o uso exclusivo de canais criptografados para comunicação e o redirecionamento de satélites de vigilância. A preocupação principal já não é a descoberta em si, mas suas implicações políticas, militares e epistemológicas. A simples existência de um material com essas propriedades e de uma estrutura subterrânea de origem desconhecida reconfigura os paradigmas da exploração espacial, da geopolítica e da história da humanidade. Você chegou até aqui porque busca compreender o que há por trás dos dados, das imagens e dos silêncios oficiais. Então, aproveita. Clique no botão de curtir, envie este conteúdo para alguém que também quer saber a verdade e se inscreva com o sino ativado. Isso ajuda a manter esta investigação acessível, direta e ativa, enquanto o mundo tenta decidir o que fazer com aquilo que encontrou. A resposta à pergunta sobre o que realmente foi descoberto pela missão Chandrayaan-3 não pode mais se restringir às fronteiras da ciência tradicional. Diante da ausência de explicações convencionais, abre-se um campo de investigação que precisa integrar diferentes formas de saber, desde a física quântica até a antropologia simbólica. A existência de estruturas geométricas compatíveis com padrões ancestrais, associadas a materiais com propriedades inéditas, e tudo isso localizado em uma das regiões mais inóspitas e inacessíveis da superfície lunar, levanta questões fundamentais sobre a origem da tecnologia, a memória da civilização humana e a própria natureza da realidade. Não é apenas uma questão de avançar no conhecimento, é uma questão de reconfigurar tudo aquilo que até hoje era tido como certo. Se aceitarmos a premissa de que a estrutura detectada sob o polo sul da Lua é de origem não natural, então o próprio conceito de história humana e cósmica entra em colapso diante da evidência de uma inteligência tecnológica anterior à nossa. Isso nos força a revisar o modelo linear que sustenta a narrativa dominante da evolução civilizacional. A ideia de que a humanidade atual representa o ápice de um processo contínuo de desenvolvimento é colocada em dúvida quando se observa uma obra arquitetônica soterrada por milhões de anos, com padrões geométricos avançados e materiais desconhecidos pela engenharia moderna. A consequência imediata é a abertura de uma nova linha de investigação, que não busca apenas compreender a estrutura física em si, mas também o tempo histórico ao qual ela pertence, sua função e os agentes responsáveis por sua construção. Essa mudança de paradigma implica o colapso de fronteiras entre disciplinas tradicionalmente separadas. A arqueologia não pode mais se limitar à análise de artefatos terrestres. A física não pode mais ignorar a possibilidade de existência de materiais cujas propriedades contradizem suas leis atuais. A filosofia não pode mais operar a partir de categorias que excluem a hipótese de inteligências não humanas agindo sobre a matéria em escala planetária. O que está em jogo é uma redefinição do que entendemos por conhecimento, por tempo e por agência. A missão lunar indiana deixou de ser um experimento científico isolado para se tornar o ponto de inflexão de uma nova ontologia. O silêncio das instituições, nesse contexto, não pode ser interpretado apenas como cautela. Ele é também um sintoma do impacto epistemológico que a descoberta causou. A suspensão de comunicados oficiais, a ausência de conferências públicas e o bloqueio do acesso a dados demonstram que a estrutura de validação científica tradicional não está preparada para lidar com uma descoberta que escapa às suas categorias. Quando um dado empírico ameaça dissolver os próprios critérios de racionalidade que sustentam a ciência, a reação inicial tende a ser o silêncio. Mas esse silêncio é apenas uma superfície. Abaixo dele,
operam forças que buscam reinterpretar, classificar e, sobretudo, controlar o novo conteúdo. Esse controle se expressa também pela tentativa de territorializar o achado. A disputa por acesso aos dados, a pressão diplomática exercida sobre a Índia, os pedidos de cooperação forçada por parte de outros países e a movimentação de satélites militares apontam para a transformação da Lua em um espaço geopolítico. Já não se trata de um território inerte, mas de uma zona ativa, de disputa, de narrativas, de recursos e de tecnologias. O solo lunar, até então símbolo de desolação e esterilidade, passa a ser entendido como um repositório de dados, vestígios e talvez dispositivos que precisam ser compreendidos, protegidos ou explorados. Nesse cenário, a ciência não opera mais em nome do saber puro, mas se torna instrumento de poder. A implicação mais perturbadora de todas não é apenas que descobrimos algo que contradiz nossas leis físicas, mas que esse algo pode estar em funcionamento. A variação térmica detectada, associada à falha dos sistemas do veículo robótico, sugere a presença de algum tipo de energia ativa, mesmo que em estado latente. Isso nos leva a considerar que a estrutura pode não ser apenas uma ruína, mas um artefato funcional, com propósitos que ainda não conseguimos inferir. A noção de que a Lua poderia conter um sistema oculto, invisível aos nossos sensores e protegido por um material com propriedades que o tornam indetectável, levanta questões de segurança cósmica. Não é apenas a Terra que precisa ser protegida. O próprio espaço lunar passa a ser um componente estratégico de estabilidade. Essa instabilidade tem um componente cognitivo. A dificuldade em descrever o que foi encontrado usando a linguagem tradicional da ciência e da engenharia é um indício de que estamos diante de algo que excede nossos modelos semânticos. A linguagem científica moderna foi desenvolvida para lidar com fenômenos quantificáveis, replicáveis e previsíveis. Quando esses critérios falham, resta apenas a tentativa de analogia, o uso de metáforas ou a aproximação por meio de conceitos emprestados de outros campos. O fato de engenheiros utilizarem expressões como matéria escura óptica ou esponja de energia não revela uma compreensão plena, mas uma tentativa de nomear aquilo que ainda não possui nome. É um reconhecimento tácito de que a nossa linguagem está sendo forçada além de seus limites. Nesse vácuo conceitual, surgem inevitavelmente hipóteses que se apoiam em tradições simbólicas, filosóficas e religiosas. O cruzamento entre os padrões geométricos detectados e as representações védicas de mandalas ou portais não pode ser descartado como superstição ou coincidência sem uma investigação adequada. O fato de tais padrões existirem tanto no plano físico quanto no simbólico levanta a possibilidade de que o conhecimento antigo possuísse uma lógica interna diferente, baseada em relações qualitativas e estruturas harmônicas, em vez de medidas e quantificações estritas. Essa abordagem, mesmo que ainda não validada pelos critérios empíricos modernos, pode oferecer pistas interpretativas valiosas. É nesse ponto que o debate sobre a origem da estrutura deixa de ser apenas técnico e passa a ser filosófico. A possibilidade de uma civilização anterior à nossa, com capacidade de viajar pelo espaço, construir estruturas energéticas e manipular materiais avançados, implica uma revisão total da história da humanidade. Essa civilização poderia ter deixado vestígios na Terra e em outros corpos celestes, mas em formas que ainda não conseguimos identificar porque nossos modelos de arqueologia e história estão ancorados em pressupostos lineares e evolutivos. A existência de uma base lunar antiga sugere que a história é cíclica ou descontínua, marcada por eventos de reinício, destruição e esquecimento. Ao reconhecer isso, abre-se também a hipótese de que não somos os únicos observadores desse achado. Se uma civilização anterior existiu, ela pode ainda manter algum tipo de presença remanescente. Mesmo que não ativa no sentido tradicional, sua tecnologia pode estar operando em modos que desconhecemos. O fato de a estrutura parecer organizada,
funcional e protegida por uma capa óptica, sugere intenção. E a intenção, em qualquer sistema, é um indicador de agência. A ideia de que não estamos sós não se refere apenas a inteligências extraterrestres que possam estar em outros sistemas solares, mas a presenças que compartilham conosco o mesmo sistema, e talvez até o mesmo planeta, mas que operam em regimes de invisibilidade tecnológica. A partir desse ponto, o tema da missão Chandrayaan-3 deixa de ser uma curiosidade científica para se tornar uma questão filosófica de primeira ordem. Estamos diante de um acontecimento que coloca em dúvida não apenas nossos conhecimentos científicos, mas a nossa própria posição no cosmos. A missão indiana, ao tocar o solo lunar e desencadear uma série de eventos que fogem ao controle das ferramentas tradicionais de análise, abriu uma fenda na narrativa dominante da modernidade. Essa fenda não pode ser ignorada, nem tampouco contida por estratégias de silêncio institucional. A tentativa de esconder ou restringir as informações sobre a anomalia pode funcionar no curto prazo, mas não conseguirá barrar a pressão crescente por respostas. A disseminação informal de dados, a comparação entre padrões simbólicos e estruturas físicas, e o surgimento de novas teorias que integram física, arqueologia e epistemologia indicam que há um processo de reconfiguração cognitiva em andamento. Esse processo não será liderado por uma única instituição, nem controlado por um único país. Ele depende da capacidade coletiva de revisar premissas, integrar saberes e aceitar que a realidade é mais complexa do que os modelos atuais podem suportar. Essa complexidade não é apenas técnica, ela é ontológica, e a maneira como lidarmos com essa descoberta definirá os rumos futuros da ciência, da política e do pensamento humano. Por isso, compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que quer enxergar além do que é dito. E se ainda não fez isso, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. A cada novo dado revelado, nos aproximamos de uma verdade que já não pode mais ser ignorada. E você vai querer estar aqui quando isso acontecer. Se a descoberta de uma estrutura geométrica oculta sob o polo sul lunar, acompanhada por um material com propriedades inéditas, levanta questões profundas sobre a natureza da matéria e da história tecnológica do sistema solar, o que se segue é um deslocamento inevitável da racionalidade científica para uma racionalidade de risco. Isso significa que a abordagem deixa de ser centrada na simples compreensão do fenômeno para se orientar prioritariamente pelo gerenciamento das consequências que esse fenômeno pode provocar. Em outras palavras, a centralidade da questão já não está em entender o que foi encontrado, mas em administrar os impactos de sua existência para a estabilidade informacional, tecnológica e política do planeta Terra. Este deslocamento, ainda que silencioso, é visível nos protocolos adotados pelas agências espaciais, na mudança de postura da imprensa especializada e na ausência deliberada de esclarecimentos públicos substanciais. O desaparecimento do veículo robótico enviado pela missão, coincidente com os pontos mais densos da anomalia subterrânea, é apenas o primeiro indicador de que há forças operando além dos parâmetros previsíveis. A falha nos sistemas de comunicação e navegação do equipamento, associada a variações térmicas e eletromagnéticas anômalas, estabelece um padrão de interferência que não pode mais ser atribuído à aleatoriedade. A hipótese de que a estrutura descoberta esteja funcionando em algum nível, ainda que de modo autônomo e sem interação intencional, precisa ser considerada com seriedade. A existência de mecanismos que permaneçam ativos durante milhões de anos, protegidos por materiais desconhecidos, exige uma reconceitualização completa sobre durabilidade tecnológica, conservação energética e finalidade de estruturas não humanas. Essa situação nos obriga a considerar a existência de uma lógica tecnológica anterior à nossa, que não apenas possui parâmetros distintos de funcionamento, mas que opera com uma relação diferente com o tempo. Enquanto a tecnologia humana é desenvolvida para operar em escalas temporais compatíveis com ciclos econômicos ou gerações humanas,
Uma estrutura como a que foi detectada sob o solo lunar parece operar em escala geológica. Isso sugere que sua função não está vinculada a um propósito imediato, mas a uma programação orientada por ciclos cósmicos. Tal diferença de escala temporal implica que qualquer tentativa humana de interação com esse sistema está inevitavelmente sujeita à incompreensão e ao risco. Entramos em contato com algo cuja lógica interna ainda não conseguimos decifrar, mas que, apesar disso, responde à nossa presença. A reconfiguração do problema científico em um problema de risco traz também implicações para a filosofia da ciência. Tradicionalmente, a ciência moderna se baseia no pressuposto de que o mundo pode ser compreendido por meio de experimentações sucessivas, medições controladas e modelos teóricos progressivamente mais refinados. Esse modelo assume, tacitamente, que a realidade é passível de domesticação cognitiva. No entanto, o encontro com uma estrutura que desafia essas categorias e resiste à instrumentação científica indica que existem formas de realidade que não são redutíveis aos nossos sistemas de mediação. A estrutura lunar, nesse sentido, não é apenas um enigma técnico, mas uma interrupção do próprio projeto moderno de inteligibilidade do cosmos. Ela representa um ponto de saturação epistêmica, um limite a partir do qual os nossos instrumentos deixam de fornecer respostas coerentes. Essa constatação tem um impacto devastador sobre a confiança pública na ciência como autoridade interpretativa. Quando a ciência se vê obrigada a operar sob sigilo, quando os dados são bloqueados, quando engenheiros e cientistas deixam de oferecer explicações claras. O efeito cumulativo é a erosão da legitimidade dos discursos oficiais. A população, diante do vazio informacional, recorre inevitavelmente a outras formas de interpretação, algumas baseadas em mitologias antigas, outras em teorias não verificáveis, outras ainda em narrativas conspiratórias. Esse movimento é inevitável sempre que as instituições não conseguem absorver e traduzir uma descoberta radical. A missão Chandrayaan-3, ao abrir essa fissura, tornou-se o epicentro de um deslocamento civilizacional silencioso, mas irreversível. Dessa maneira, o problema se desloca mais uma vez, agora da gestão de risco para a gestão da narrativa. O que está em disputa não é apenas o que foi encontrado, mas o que será dito a respeito disso. As imagens, os relatórios, os padrões geométricos e os dados espectrométricos são apenas a matéria bruta. O significado será construído com base em como esses elementos forem articulados publicamente. Essa disputa por significação envolve diferentes agentes: agências espaciais, governos, centros de pesquisa, comunicadores independentes e cidadãos comuns. Cada um desses agentes atua a partir de uma racionalidade distinta. Alguns buscam preservar a ordem, outros revelar a verdade, outros ainda maximizar o controle sobre tecnologias emergentes. No entanto, uma constatação é inevitável. A missão indiana não encontrou apenas uma estrutura. Ela encontrou um ponto de convergência entre ciência, história, tecnologia e simbolismo. Os paralelos entre os padrões detectados e os símbolos védicos, ainda que não possam ser validados empiricamente nos moldes tradicionais, representam uma oportunidade singular de explorar conexões que haviam sido descartadas pela ciência oficial. A geometria sagrada, os modelos cosmológicos antigos e os textos ancestrais podem conter, não verdades absolutas, mas indícios interpretativos valiosos. A ideia de que civilizações humanas pré-históricas possuíam um saber cosmológico avançado que se perdeu com o tempo passa a ser considerada menos como uma hipótese mística e mais como uma alternativa plausível diante das limitações do paradigma atual. Se essa perspectiva for levada a sério, então o estudo da anomalia lunar exige uma abordagem transdisciplinar radical, que integre física de partículas, ciência dos materiais, arqueologia espacial, filosofia da linguagem e cosmologia histórica. Nenhum desses campos, isoladamente,
será capaz de fornecer uma explicação suficiente. O problema, agora, exige um esforço cognitivo coletivo, sustentado por uma epistemologia de fronteira, que aceite a incerteza como condição inicial. A estrutura lunar é, neste momento, o mais eloquente dos enigmas. Ela não se comunica por meio de sinais diretos, mas pela sua própria resistência em ser assimilada. Sua linguagem é a da opacidade. É essa opacidade que torna o fenômeno fascinante e, ao mesmo tempo, perigoso. A ausência de sentido claro, a multiplicidade de interpretações possíveis, a falha dos instrumentos de medição e a falta de precedentes colocam os cientistas e os filósofos diante de uma tarefa inusitada: pensar o incompreensível. Isso não significa desistir da racionalidade, mas expandi-la. Significa reconhecer que o universo pode conter camadas de ordem que ainda não acessamos, porque nossas categorias cognitivas são limitadas pelas formas históricas do saber. A estrutura lunar, ao desafiar essas formas, propõe uma ruptura. Ela não nos oferece respostas, mas exige novas perguntas. Esse processo de reformulação cognitiva não é isento de riscos sociais. A insegurança gerada pela ausência de explicações oficiais pode levar a reações extremas, tanto por parte da população quanto por parte de governos. A tentativa de explorar ou de destruir a estrutura, sem compreendê-la plenamente, poderia desencadear efeitos imprevistos. Se a anomalia estiver de fato operando em algum nível energético, qualquer interferência poderia ativar mecanismos cuja função desconhecemos. Isso torna urgente a construção de um protocolo internacional para lidar com descobertas desse tipo. Um protocolo baseado não apenas em parâmetros técnicos, mas em princípios filosóficos de precaução, diálogo e transparência. Assim, a descoberta realizada pela missão indiana se inscreve em uma nova etapa da história humana. Não se trata apenas de ciência, nem de geopolítica, nem de simbolismo ancestral. Trata-se de uma reorganização do modo como a humanidade se relaciona com o cosmos, com o tempo e consigo mesma. Essa reorganização exigirá coragem intelectual, humildade diante do desconhecido e a disposição para operar além das fronteiras do saber convencional. Tudo indica que o que foi encontrado sob a superfície da Lua não é apenas uma estrutura física, mas um vestígio de um outro modo de existência, um eco de uma inteligência anterior, ou talvez paralela à nossa, que deixou ali, silenciosamente, a prova de sua passagem. E você? Como interpreta esse silêncio vindo da Lua? Uma pausa enigmática ou um convite à reflexão mais profunda? Comente abaixo e compartilhe com quem também sente que algo está mudando. Porque o silêncio, às vezes, é o início de um diálogo maior, e nós precisamos estar atentos. Se considerarmos com rigor o cenário emergente a partir da missão Chandrayaan-3, é necessário admitir que não estamos apenas diante de um avanço científico, mas de um ponto de ruptura histórica. A existência de uma estrutura oculta sob o polo sul da Lua, associada a um material com propriedades não replicáveis pela ciência atual, rompe com as bases epistemológicas que sustentam nosso entendimento do mundo físico. A ciência moderna foi construída sobre o pressuposto de que todo fenômeno é passível de observação, medição e, por conseguinte, explicação. Esse pressuposto, porém, colapsa diante de um objeto que não apenas escapa aos instrumentos de detecção tradicionais, mas que se mostra ativo, funcional e possivelmente consciente de sua própria ocultação. O reconhecimento dessa falência paradigmática leva inevitavelmente a uma revisão da ontologia dominante. A realidade não pode mais ser concebida como um conjunto de fenômenos observáveis por um sujeito racional situado no tempo presente. A realidade, tal como se apresenta nesse novo contexto, inclui camadas ocultas, inteligências não humanas ou não reconhecíveis, temporalidades inconciliáveis com o modelo linear e estruturas cuja função permanece além do campo interpretativo atual. Isso exige um deslocamento do pensamento, da busca por verdades universais
e previsíveis para a aceitação da complexidade irreconciliável de um cosmos que não responde necessariamente às nossas categorias. Esse deslocamento obriga também a uma nova reflexão sobre a história da humanidade. Se a estrutura lunar, como sugerem alguns estudiosos, possui correspondências geométricas com padrões simbólicos presentes em textos antigos da Índia, então o saber ancestral deve ser reavaliado não como um conjunto de mitos, mas como uma forma legítima de codificação do real. As mandalas, os portais descritos nos textos védicos e os mapas estelares antigos podem conter, em sua linguagem simbólica, representações de estruturas reais, cujo conhecimento foi transmitido por meios não científicos, mas igualmente válido. A separação moderna entre razão e mito, ciência e religião, conhecimento empírico e conhecimento tradicional, torna-se insuficiente para explicar o fenômeno em curso. Com isso, torna-se imprescindível construir uma nova forma de diálogo entre saberes. A ciência, para continuar sendo relevante, precisa abrir-se à escuta de outras formas de descrição do mundo. Isso não significa abandonar o rigor ou a verificação empírica, mas reconhecer que existem realidades que não se revelam pelas vias tradicionais da experimentação. A estrutura encontrada na Lua, ao resistir à detecção óptica, ao silenciar as máquinas humanas e ao reproduzir padrões simbólicos milenares, desafia todas as disciplinas científicas ao mesmo tempo. Nenhum campo de conhecimento, isoladamente, possui os instrumentos conceituais para compreendê-la. Tal desafio exige não apenas um esforço coletivo, mas também uma reformulação profunda dos critérios de verdade. Se antes a verdade era aquilo que podia ser demonstrado empiricamente, agora ela passa a ser aquilo que resiste a todas as demonstrações e ainda assim permanece. A anomalia lunar não se deixa captar por espectrômetros, radares ou câmeras. Ela se manifesta por ausência, por falha, por silêncio. Esse silêncio é eloquente, pois indica a existência de uma lógica diferente, talvez mais avançada, talvez não baseada em comunicação direta, mas em uma forma de linguagem que opera por exclusão, ocultamento e proteção ativa. Essa lógica do ocultamento também impõe uma reconsideração da função da Lua na história da vida terrestre. Durante séculos, ela foi tratada como um corpo celeste passivo, uma rocha sem atmosfera, sem atividade geológica e sem qualquer relevância para além da maré terrestre e do imaginário poético. A missão indiana rompe com essa visão. Ela revela uma lua que não é apenas geologicamente relevante, mas estruturalmente enigmática, tecnologicamente ativa e possivelmente portadora de um legado civilizacional anterior à própria humanidade. A ideia de que a Lua é um artefato parcial, um repositório de informação ou uma instalação preservada, ainda que improvável nos moldes da ciência convencional, torna-se inevitável diante da magnitude da descoberta. A reinterpretação da Lua como um arquivo cósmico nos obriga a abandonar a perspectiva antropocêntrica. Não somos mais os únicos sujeitos do conhecimento. Não somos mais os primeiros a explorar. Não somos, possivelmente, sequer os legítimos ocupantes do espaço que agora começamos a sondar. A missão Chandrayaan-3 nos coloca frente a frente com o limite da nossa própria condição. Ao tentar compreender o que foi encontrado sob a superfície lunar, confrontamo-nos com o que não podemos nomear, com o que não podemos medir e com o que talvez nunca possamos controlar. E essa consciência, embora perturbadora, é também libertadora. Ela nos obriga a aceitar que a realidade é mais vasta, mais antiga e mais inteligente do que imaginávamos. Nesse novo cenário, a busca científica deixa de ser apenas um exercício de curiosidade e se transforma em uma questão de responsabilidade. Explorar neste contexto não é apenas descobrir, mas também respeitar, preservar e, sobretudo, não intervir de forma inconsequente. Se há de fato uma estrutura em funcionamento sob o polo sul da Lua, ela pode ser parte de um sistema que não compreendemos e cujas consequências de ativação
ou destruição não podemos prever. A prudência, portanto, não é uma fraqueza, mas uma virtude epistemológica. Precisamos avançar, sim, mas com cautela. Precisamos compreender, mas sem arrogância. Precisamos perguntar, mas sem exigir respostas imediatas. Diante disso, torna-se evidente que o legado da missão Chandrayaan-3 não será apenas uma série de dados científicos armazenados em servidores, nem tampouco a glória nacional de um feito técnico. Seu verdadeiro legado será a abertura de um novo tipo de racionalidade, uma racionalidade que aceita os limites da própria razão. O silêncio da Lua, o desaparecimento do veículo robótico, a falha dos instrumentos e a simetria das estruturas são formas de convite. Um convite não à conquista, mas à escuta. Um convite à humildade diante de uma ordem que não criamos e que talvez nunca venhamos a controlar. Nesse ponto, é preciso fazer uma escolha. Continuar tentando encaixar o fenômeno nas categorias antigas ou aceitar que estamos diante de algo novo, que exige novas perguntas, novos métodos e novos compromissos. Essa escolha não é apenas técnica, é ética. Porque o modo como reagimos àquilo que não compreendemos diz mais sobre nós do que sobre o fenômeno em si. Se respondemos com medo, fechamos as portas para o entendimento. Se respondemos com agressividade, arriscamos destruir o que poderíamos aprender. Mas, se respondermos com escuta, atenção e abertura, talvez possamos, pela primeira vez, iniciar um diálogo com uma outra forma de inteligência. E por isso, se tudo isso te faz pensar, questionar, repensar o que sempre foi dado como certo, comente abaixo. Diga o que você acredita estar por trás dessa descoberta. Se acha que devemos avançar, recuar ou simplesmente observar. E claro, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que se abriu na Lua não é apenas uma estrutura, é uma nova era do pensamento. E este é apenas o começo.